tempo em que nós sabemos o que é ser de direita, porque você falar que o PL é um partido de direita, tenho certeza que se sentasse aqui o Valdemar ou o Bolsonaro perguntasse para eles, então, vocês são conservadores, né? O que vocês acham sobre o pensamento de Russell Kirk? Eles vão falar, o quê? Quem que é isso aí? Quem que fundou o conservadorismo? Vocês são conservadores? Quem que fundou? Não vai passar a 1000 anos-luz de distância da Inglaterra de Edmund Burke, né? Você perguntar, olha, onde surgiu a tripartição do poder? Eu vou falar, vamos supor ainda, eu tô ainda sendo generoso. Ele fala, acho que foi Montesquieu ali. Não, Montesquieu quis copiar na França, o modelo já existia na Inglaterra. Então, primeiro ponto, a gente é alfabetizado, né? Acho que em relação aos outros partidos que se dizem de direita, temos essa diferença. E o Partido Novo teve a oportunidade de trazer, de fato, uma diferença em relação ao bolsonarismo e uma ideologia e um afastamento de escândalos de corrupção envolvendo o bolsonarismo, mas eles escolheram ser o bolsonarismo de sapatênis, né? Eles escolheram ser um acessório do projeto de Bolsonaro. Eu me lembro na legislatura passada, em alguns momentos em que a gente tentava convocar ministros do Bolsonaro para falar sobre desvios de recursos públicos, alguns deputados do Partido Novo votaram contra, né? Para blindar o governo, para manter a popularidade de se colar no Bolsonaro, porque acho que a estratégia que o Novo buscou foi querer ser um bolsonarismo genérico, mais light, em que o cara que vota envergonhado no Bolsonaro, ele não quer votar num deputado bolsonarista porque ele tem um nojinho ali, apesar de votar no Bolsonaro. Aí ele escolhe um cara do Partido Novo que apoia ali o Bolsonaro, mas não tem a pecha de bolsonarista. Essa estratégia fracassou nas últimas eleições e acho que vai fracassar novamente. Você vê o Zema, ele fez uma crítica bastante frouxa em relação ao Flávio Bolsonaro, mas só a mini crítica que ele fez já foi motivo para os diretórios ameaçarem tirarem a candidatura dele. Ou seja, é mais fácil o Novo apoiar logo o Flávio Bolsonaro e admitir que não tem projeto próprio nenhum. Né? Ele recentemente declarou apoio ao Flávio em segundo turno. O que o senhor acha disso? Ele voltou atrás, né, da crítica que ele tinha feito. Eu acho assim que um pré-candidato à presidência da República que já fica falando de apoiar outro no segundo turno não quer disputar, né? Eu falo assim, então o que você quer fazer? Você quer fazer 5%, 6% para ajudar o seu partido? Você não tem intenção de ganhar? É melhor não sair. É melhor admitir. Tá cantando a derrota, né? E uma semana antes de ter o escândalo do Vorcaro, ele tava aí tomando café e brincando de ser vice do Flávio Bolsonaro. Assim, gente, ninguém é ingênuo, né? Todo mundo já sabia de envolvimento de Flávio há algum tempo, de envolvimento de Ciro Nogueira há algum tempo, especialmente um governador do estado. Eu posso ter críticas em relação a alguns momentos em entrevistas que eu vi ali déficits cognitivos no Zema, mas ele não é bobo, não é? Então, assim, já sabia de envolvimento, já sabia que o Flávio não era flor que se cheire e ainda assim manteve a proximidade. Só tá tentando se afastar agora porque o escândalo apareceu, mas se não aparecesse, ele topava andar junto com o Flávio Bolsonaro tranquilamente de mão dada no shopping. Então, eu não acho que a pré-candidatura do Zema seja séria. Boa parte do Partido Novo fez alianças para apoiar governadores bolsonaristas nos seus estados e não existe isso. Se você tem um pré-candidato à presidência da República, você só apoia pré-candidatos ao Senado e ao governo que estão com o seu pré-candidato a presidente. Não faz sentido você coligar com um partido que vai apoiar outro. Então, fica claro que eles só querem ser o acessório do bolsonarismo e não tem nenhum projeto próprio. A gente está falando aí de Flávio, né? O senhor mencionou aí algumas contradições que o senhor considera dentro do que o Flávio Bolsonaro tem falado. Recentemente, o presidente do seu partido, o Renan Santos, ele é presidente da sigla, né? E também candidato à presidência, presidenciável. Ele falou que ele criticou, né, o fato de o Flávio Bolsonaro ter conversado ali para que o Donald Trump colocasse o PCC e o Comando Vermelho dentro da lista de terroristas, né? Ele criticou, falando que os Estados Unidos não iam meter a mão, abre aspas, nos nossos bandidos, né? Não lembro exatamente o teor da frase, mas criticou essa postura. O que o senhor acha disso? Não, na realidade o que o Renan disse é o seguinte, tá correto que os Estados Unidos considerem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, e isso inclusive ajuda a asfixiar financeiramente utilizando o GAFI, que passa a ficar disponível para combater lavagem de dinheiro internacional. Agora, a gente não pode cair no falso discurso de que os Estados Unidos vão entrar aqui no Brasil e vão exterminar o PCC e o Comando Vermelho. Não, os Estados Unidos, antes de qualquer coisa, né, existe uma ilusão no campo bolsonarista mais radical de que o Trump tem algum interesse que não seja o interesse dos Estados Unidos, de que ele tem algum republicanismo de falar, não, estou muito preocupado com as questões comerciais e de segurança e de liberdade do Brasil, então não poderia se importar menos, né? Quantas vezes eu já não escutei
Os bolsonaristas falando, olha, o Trump está preocupado com a liberdade de expressão, ele está preocupado em combater os abusos do Supremo. Quando sentou com o Lula e fez um acordo comercial, o Trump no outro dia esqueceu, Bolsonaro foi preso, ele não fez absolutamente nada, Alexandre de Moraes continuou tomando as mesmas decisões, os Estados Unidos não fizeram nada porque ele estava defendendo apenas o próprio interesse comercial. Como eu falei desde o início e fui muito criticado por causa disso, mas o tempo mostrou que eu estava certo. Então, o ponto do Renan é o seguinte, quem tem que exterminar o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital são as polícias brasileiras, com o auxílio das Forças Armadas como nós defendemos. Inclusive, uma das propostas do Renan é a decretação do estado de defesa para que a gente possa proibir reuniões públicas dentro dos territórios dominados pelo crime organizado e possa fazer buscas e apreensões nesses territórios sem mandado judicial. Então, o ponto não existe milagre, não existe salvador externo, o problema interno do Brasil só vai ser combatido internamente. O interesse dos Estados Unidos é só que não tenha lavagem de dinheiro do PCC e do Comando Vermelho nos Estados Unidos e que não entre droga nos Estados Unidos. Agora, em relação ao que eles fazem no Brasil, Trump não poderia estar se preocupando menos. É questão de soberania nacional, né? Também, nós temos que, como diz, cuidar do nosso quintal, né? Eu já acho humilhante que a gente tenha passado pela situação com a Venezuela, porque, na minha avaliação, o Brasil deveria ser o país poderoso e a polícia da América do Sul, e a polícia do nosso hemisfério. Porque se existe... A maior parte dos países não consideravam a legitimidade da presidência de Nicolás Maduro e o reconheciam como chefe de cartel de drogas e chefe de um narco-estado. Pois bem, se existe algum país que deveria fazer a lei valer e depor um líder ilegítimo, que é seu vizinho, deveria ser o Brasil. Mas, com a capacidade de defesa que nós temos hoje, se algum dos dois polos poderosos do mundo, seja Estados Unidos com a União Europeia, com Israel, seja a China, a Rússia e o Irã, desejassem fazer alguma ação militar no Brasil, a gente está absolutamente indefeso. Não existe soberania brasileira. Voltando um pouquinho no passado aqui, o senhor ganhou muita projeção nacional no período de impeachment da Dilma, né? Já lá em 2013 com o MBL, mas também no movimento de impeachment da Dilma. Depois que a Dilma foi impeachmentada, as primeiras eleições cravaram a vitória de Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro, perdão. O senhor acredita que de alguma forma esse movimento que o senhor ajudou a liderar de impeachment contra a Dilma favoreceu essa eleição do Bolsonaro? Isso te frustra de alguma forma? Eu acho que o Bolsonaro, ele, como o Renan disse, sequestrou a nossa revolução, porque nós entregamos para o Bolsonaro um país com o Lula preso, inelegível. A gente ia fazer campanha em 2016, o PT tinha vergonha de usar vermelho, tinha vergonha de usar estrela, escondia, né? Teve uma debandada gigantesca do PT para outros partidos. E com o PT absolutamente derrotado, fragilizado, e o Bolsonaro devolveu um país com o Lula solto, elegível, com seus direitos políticos e presidente da República, né? Lula era para ter fechado a sua biografia dentro da cadeia e graças às ações de Bolsonaro não só saiu como se elegeu presidente, porque, nas palavras do próprio Eduardo Bolsonaro, a estratégia do Jair era soltar o Lula porque o Lula era o melhor adversário com a maior rejeição. E ele teve a capacidade de entrar para a história, o Jair, como o primeiro presidente da República desde 1988 a ser derrotado numa reeleição. Então, a nossa mágoa, né, é de ver que nós fizemos um grande movimento que tinha oportunidade. Isso até era reconhecido pelo Zé Dirceu. Zé Dirceu falava, depois do impeachment, que o PT ia ficar distante do poder por pelo menos 16 anos, que a direita ia governar por pelo menos 16 anos. O maior estrategista do campo da esquerda dizendo isso, mas Bolsonaro foi tão incompetente, tinha tanto rabo preso, que ele foi capaz de devolver em 4 anos. Então, infelizmente não havia muito que a gente pudesse fazer, nós não tínhamos um partido, não tínhamos como construir uma alternativa, tentamos. A gente tentou primeiro com a pré-candidatura do Flávio Rocha, que depois não se tornou numa candidatura presidencial. Depois nós tentamos também com o Álvaro Dias e infelizmente não conseguimos fortalecer nenhum nome para superar o Bolsonaro e ir para o segundo turno contra o Haddad naquelas eleições. Mas agora nós temos um partido, nós temos uma alternativa, nós temos a militância, nós temos toda a estrutura para fazer o enfrentamento necessário para a gente assumir o polo da direita que nós temos toda a legitimidade para assumir e as condições para derrotar o PT no segundo turno. Teve um estopim específico que fez vocês romperem com o Bolsonaro nesse período?
Eu acho que foi uma série de medidas, né? Você teve, no primeiro ano, a indicação do Procurador-Geral da República, né? Que é amigo íntimo de José Dirceu e que acabou com a Lava Jato, que foi responsável por boa parte das solturas que nós tivemos. Depois, a aliança do Bolsonaro para manter as decisões monocráticas. Poucas pessoas se lembram disso, mas a gente aprovou o projeto 2121 de 19, que obrigava as decisões monocráticas a serem submetidas ao plenário em determinado prazo. O Bolsonaro vetou a pedido de Dias Toffoli, que era presidente do Supremo. Então, esse é um ponto também para as pessoas prestarem atenção. Por que o Flávio Bolsonaro não pede a prisão de Dias Toffoli por causa do envolvimento dele no caso do Banco Master? Primeiro, porque o Flávio também está envolvido. E segundo, porque foi o Dias Toffoli o responsável por suspender todas as investigações que envolvessem compartilhamento de informação da Receita Federal com o COAF para salvar o Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha do PT na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, comandada pelo André Siciliano, e do qual Flávio Bolsonaro também fazia parte. Então, nesse primeiro ano, você teve, como eu falei para você, essa questão do enfrentamento à corrupção, essa questão do descumprimento da agenda liberal, o primeiro projeto aprovado na Câmara dos Deputados em relação à agenda econômica foi um projeto estatizante ali e com o interesse do deputado Arthur Lira, sendo favorecido pelo governo Bolsonaro. Até lembro de subir na tribuna e falar que era inacreditável aquilo que estava acontecendo. E num ponto também em que eles queriam chamar o Movimento Brasil Livre para organizar manifestações contra o Congresso Nacional e contra o Supremo. A gente falou, não, sim, mas qual que é a pauta? A pauta é anti-Congresso e anti-Supremo? Vocês querem exigir alguma coisa decente, um projeto, alguma coisa para melhorar o estado de coisas? Ou vocês só querem gritar o quê? Para fechar o Congresso? Para fechar o Supremo? A gente falou que não. A partir desse momento eles começaram a nos atacar massivamente. E aí nós temos esse ano, né, continuamos na polarização e com os dois nomes, de direita e esquerda, que despontam, né, nas pesquisas para presidente Lula e o Flávio Bolsonaro. Como é que vocês veem, assim, novamente, tudo circula, tudo ronda nessa polarização, sem abrir, às vezes, um espaço para como a tão famosa terceira via, né, que nunca parece surgir? Eu não acho que tenha terceira via. Eu acho que existe uma disputa para ocupar o polo da direita, que é a disputa do Renan contra o Flávio Bolsonaro, né? O Flávio não sei nem se vai estar solto a tempo de disputar as eleições. Não acho também que o Bolsonaro vá voltar atrás em relação à candidatura do Flávio, porque Bolsonaro ele preferiu ter quase a certeza de derrota lançando o Flávio do que ter quase a certeza de vitória lançando o Tarcísio. Porque para o Bolsonaro é mais interessante perder com o Flávio do que ganhar com o Tarcísio. Porque se o Bolsonaro concedesse o apoio dele ao Tarcísio, quando começasse a eleição, ninguém mais ia lembrar de Bolsonaro. Tá resolvido a parte dele, que era dar o apoio para alguém. Depois o Tarcísio venceu, ele não teria nenhum compromisso com o Bolsonaro. A única maneira dele sobreviver, dele se manter relevante, dele ter algum capital político, é manter isso dentro da família dele. Então, primeiro eu acho que vai ter um grande derretimento, como já está acontecendo, da pré-candidatura do Flávio, e tudo indica que tem muito mais coisa para sair em relação a ele. E depois eu acho que a única chance que o Lula teria de vencer no segundo turno seria ir contra o Flávio, mas ele não está num bom momento. O Lula está desgastado, a base dele, o único ânimo que a base dele tem é o desgaste do Flávio, mas eles não consideram que o Lula esteja indo bem, que o Lula tenha um bom desempenho. Então, na minha avaliação, a pré-candidatura do Renan em indo para o segundo turno contra o Lula tem todas as condições de vencer. Vocês acreditam nessa possibilidade do Renan ir para o segundo turno? Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Ele é o que mais cresce, ele é o que tem a maior taxa de conhece e vota. Quando ele estiver num debate da televisão, até a campanha do Flávio falou para os veículos de imprensa que se o Renan fosse, ele não iria, que acho que foi um erro mais grotesco de campanha que eu já vi, porque isso foi um presente pra gente, um amadorismo de falar, olha, estamos com medo da pré-candidatura de vocês, estamos com medo de que o Renan vá pros debates. E é natural. É natural porque o Flávio é despreparado, o Flávio não tem nenhuma ideologia, nenhuma proposta dentro da própria cabeça, das poucas coisas que tem na cabeça dele, proposta definitivamente não é uma delas, e todos os escândalos que o Renan com certeza vai fazer questão de cobrar o Flávio Bolsonaro e de ir para cima, como ele tem condições de fazer tanto em relação ao Flávio como em relação ao Lula. Agora, nessa sua fala anterior, você falou do Tarcísio, você apresentou o Tarcísio como seria um forte candidato, um presidenciável, né? E ele vai tentar reeleição em São Paulo. Você acredita, você está como pré-candidato ao governo de São Paulo também. Você vê o Tarcísio como o nome certo? Como é que
fica entrar nessa disputa sabendo que você tem um oponente que você mesmo já apresentou que seria um forte oponente até para a presidência da República? Não existe eleição certa, né? É óbvio que disputar contra o Tarcísio é difícil porque ele ocupa a cadeira. O estado de São Paulo é um estado que anda sozinho, né? Durante muito tempo passou por governos tucanos. O Tarcísio, no final das contas, fez mais um governo tucano. Não teve nenhuma grande melhora no estado de São Paulo, nenhuma grande marca da gestão dele em nenhum sentido. Tem uma grande satisfação das forças de segurança pública com a gestão do Tarcísio. A educação patinou, né? A gente manteve a mesma colocação no IDEB e ficou para trás de outros estados, como a gente já vinha ficando durante os governos tucanos. Mas ele tem a caneta na mão e tem o poder da inércia ali do cargo. E do antipetismo no estado de São Paulo, que sempre vai pender para aquele pré-candidato que tem mais chances de vencer. Agora, não é impossível, né? Ao redor do mundo, e eu já citei alguns exemplos aqui para vocês, eleições improváveis aconteceram, né? Mesmo com chances muito pequenas inicialmente, acabaram crescendo, acabaram ganhando apoio, e é nisso que eu conto na minha pré-candidatura ao governo do estado, também mostrando todas as diferenças fundamentais de ponto de vista de gestão do que eu faria no governo do estado de São Paulo e do que o Tarcísio fez e deixou de fazer. E outro ponto também, o Tarcísio tem o grande ônus de carregar a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, de não poder falar um A em relação a Banco Master, mesmo porque ele próprio recebeu doação do Zettel, que também é uma explicação que ele ainda precisa dar. E eu tenho o bônus de carregar a candidatura do Renan.